E aí, turma, beleza? Seguinte, vim passar o conceito básico da função C do editor de planilhas. Tudo bem? Seja ele qual for. No meu caso aqui eu estou usando o Spreadsheets, que é da WPS Office, pacote Office gratuito aí. Então a função C é uma função condicional, né? De acordo com uma condição vai dar uma resposta, dependendo da outra resposta. Então seria uma função para dar duas possíveis respostas, de acordo com uma condição, com um teste lógico. Então vamos ver ela na prática, que é mais fácil do que falar. Veja bem, vou pôr o 8 lá e o 5 embaixo. Então na A1 o 8 e na A2 o 5. A função C, como toda função, começa com igual, né? Igual C, abre parênteses. Aí aqui diz teste lógico, valor verdadeiro e valor falso, né? Mas na verdade a gente pode entender mais fácil se a gente enxergar assim, condição, se sim e se não. Então vou dar o exemplo mais simples possível, que vai ser a condição, ou seja, o teste lógico. Eu vou perguntar se A1 é igual a A2. Então, que é o primeiro ponto vírgula, então são três partes separadas por ponto vírgula. A primeira parte está pronta, ó, que é a condição. Agora, se sim e se não, eu vou escrever, e quando escreve é entre aspas. Então a resposta para sair escrita lá, aqui onde eu estou fazendo ela, né? Eu tenho que pôr entre aspas alguma coisa, algum texto, né? Então se for igual, eu vou escrever iguais, né? E se não é igual, ó, o se não aqui, ó, esse é o então e esse é o se não. Se não, escreva diferentes. Então essa função a gente lê assim: essa B1 vai ser igual a, se por acaso A1 for igual a A2, então escreva iguais. Se não, escreva diferentes. No caso são diferentes, olha lá, diferentes. Se forem iguais, ele faz o se sim, né? Se a condição acontecer, faz o se sim. Se a condição não acontecer, ele faz o se não. Simples assim. Esse é o conceito básico da função C. Então, para sempre na sua vida, você precisa gravar isso, decorar só esse conceito, ter isso na sua cabeça, na mente, que é três partes: condição, se sim e se não. Se a condição acontecer, faz o se sim. Se a condição não acontecer, faz o se não. Simples assim. Mais um exemplo só para ajudar aí. Igual se A1, vou mudar um pouco esse teste lógico, ó. Se A1 mais A2 for igual ao número 10 que eu escrevo, ó. Lembre-se que o Excel é um mundo livre da matemática. Você pode fazer qualquer condição que você quiser ou que a situação vai exigir lá. Então eu perguntei se essa mais essa dá 10. Se sim, entre aspas, soma é 10. Se não, entre aspas, soma não é 10. Então continua sendo o conceito que você precisa saber, o conceito básico da coisa, né, da função, que é três partes: condição, se sim e se não. Se essa condição acontecer, vai fazer o se sim. Se ela não acontecer, vai fazer o se não. Nesse caso, A1 mais A2 não dá 10, então vai fazer o se não.
vai falar que a soma não é 10. Se eu fizer dá 10, olha lá, 8 mais 2, né? Ou seja, A1 mais A2 deu 10, fez o sim. Simples. Mais um exemplo. Igual você abre parênteses. Se na célula A1 tiver um valor igual a 10, bem simples, hein? Então, escreva A1 é 10. Olha lá. Então, se tiver um número 10 lá, ele vai escrever A1 é 10. Se não, a lógica, né? Se fosse pela lógica, eu iria escrever que lá na A1 não é 10. Ou é ou não é. Ou tá ou não tá o 10 lá. Mas eu vou variar aqui, dar uma variação que não vai ter muita lógica, mas você vai entender. Vou mandar somar, se não for 10 lá, vou mandar somar A1 mais A2, ó. Daí você vai falar assim, nossa, mas você está fazendo cálculo no sinão. Sim, e no sim também pode fazer cálculo. Então é um mundo livre da matemática. Qual é o conceito que você precisa ter formado na sua cabeça? É condição, se sim e se não. Independente se tem lógica ou não, se tem a ver ou não, ele vai fazer. Quer ver a prova? Se A1 for igual a 10, vai escrever 10. E A1 é 10. Se não, vai somar. No caso aqui não tem o 8 lá, ó. Então ele vai somar. E vai dar 10, quer ver? Olha lá. 10, ou seja lá o que for. 22 mais 8, 30. Tá vendo? Porque não tenho 10 aqui. Na A1, vou pôr o 10 lá. Para vocês verem lá. A1 é 10. Então, ele faz o se sim e faz o se não. Independente do que seja. O que você precisa ter na cabeça? Condição, se sim e se não. Só isso. Essa é a base, esse é o segredo da função C. Mais uma. Igual C, abre parênteses. Se aqui na A3 for igual a entre aspas, ok, ou seja, estou perguntando se ali está escrito a palavra ok, ó, na A3. Essa é uma condição que eu estou dando, ó. Interessante, né? É uma variação, né? Está perguntando se tem coisa escrita lá. Também pode. Tem que lembrar de pôr entre aspas, que tudo que é escrito ou vai escrever, entre aspas. Perguntei se está ok lá. Se tiver, se sim, vai somar essa mais essa. Se não, vai multiplicar essa vezes essa. A1 vezes A2. Então, olha só que interessante. Na condição, pergunto se tem coisa escrita. No se sim, uma soma. E no se não, uma multiplicação. Uma variação. Aqui, por exemplo, ó, ao invés de multiplicar, eu poderia escrever alguma coisa, né? Mas, no caso, eu estou multiplicando. É um mundo livre, né? A gente faz o que precisar, o que quiser. Então, como não tem a palavra ok aqui, ó, ele vai fazer o sinão, né? Que é 10 vezes 22. Olha lá, 220. Beleza? E se tiver a palavra ok aqui, ó, deu 32. Por quê? Porque somou 10 mais 22, ó. Não é isso que eu disse? Se tiver o ok, soma. Se não tiver, multiplica. Simples assim, continua sendo condição, se sim e se não, que é o conceito básico. É esse que a gente precisa se agarrar nele para sempre, nunca mais esquecer. O resto é detalhe. O conceito básico tem que saber. Então, só para finalizar, ó, igual C, abre parênteses. Se A1 for maior que A2, então escreva
A1 maior. Se não, vou pôr aqui, ó, número 999, olha lá. Outra variação. Quantas variações você quiser, do jeito que você quiser. Vai depender da situação sua lá, mas qual é o conceito básico que você tem que ter para sempre sobre a função C? O segredo dela é lembrar que ela tem 3 partes: condição, se sim e se não. E nesse último exemplo aqui, né, eu perguntei se a 1 é maior que a 2. No caso, não é, né? Então vai fazer o se não, ó. Tem que escrever isso aqui. E se for, nós vamos ver escrito A1 maior. Vamos testar? Tem que dar 999, né? Olha lá. E deu. Isso não é maior que isso, né? Vamos fazer ficar lá. Vou pôr número 8 aqui embaixo, olha lá. O A1 é maior que o A2. Funcionou. Então, mais uma variação, ó. Escreve número também. Além de escrever texto, que daí tem que lembrar de pôr entre aspas. E faz qualquer tipo de cálculo. Pois é um mundo livre. Então, qual é o conceito básico? O que você precisa saber? Que ela tem 3 partes, a função C: condição, se sim e se não. Se a condição acontecer, vai fazer o se sim. E se a condição não acontecer, vai fazer o se não. Tranquilo? Simples assim? Espero ter ajudado, espero ter dado uma luz aí. E esse é o conceito básico da função C. Então, valeu. É nóis na função C aí, valeu. Até mais.